Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Mais uma vez, a gente está aqui para falar de mercado financeiro e agronegócio. E aqui do meu lado hoje está a Marta de Sá. A Marta de Sá é o seguinte, ela é fundadora da Verte. A Verte é a maior securitizadora do Brasil. E ela veio aqui hoje para explicar para a gente, afinal de contas, que bicho é esse e como que o mercado financeiro pode ajudar o produtor rural, o distribuidor e a indústria a botar mais dinheiro e fazer esse negócio crescer. Ô Marta, obrigado pela sua presença. Eu espero ter te apresentado direito. Sem dúvida. Obrigada, bom dia. E é um prazer estar aqui com você hoje. Ô Marta, deixa eu te falar, antes de mais nada, o nosso público aqui gosta de saber com quem que a gente está falando, né? Então, a gente gosta de saber de onde você veio, conta um pouquinho a sua história. Eu sei que você é formado em administração na FGV, o que já é um baita de um currículo, um baita de um pedigree, mas explica para nós as suas origens aí, um pouco da sua carreira. Claro. Eu sou de São Paulo, então eu fui parar no agro quase que sem querer. Eu comecei a minha carreira na Camargo Correia, na holding. Depois eu fui para o mercado financeiro num fundo de investimentos que se chamava Mauá. Uhum. E lá eu comecei a estudar o mercado de crédito privado. Comecei estudando o mercado imobiliário. E em 2008, nessa época de quase lançamento de um produto de financiamento imobiliário que a gente estava fazendo, veio a crise em cheio, o Lehman quebrou e a gente suspendeu tudo. Então, a gente estava estudando o mercado imobiliário, pensando muito no mercado de CRI, que é o primo do CRA, e entendendo como é que os investidores, pessoas físicas, podiam se beneficiar de financiar esse setor. E quando veio a crise e a gente viu que o mercado de CRI tinha juros regulados, a gente começou a estudar o mercado de CRA, falou, calma, esse mercado é muito mais legal, tem um potencial enorme, é muito mais rico, você tem uma cadeia incrível no Brasil e muito mal atendida. São poucos bancos que financiam o agro inteiro, a cadeia de insumos acaba financiando praticamente metade da necessidade de custeio hoje, que é um dos únicos países no mundo que isso acontece. Então, a gente se apaixonou pelo agro e começou a viajar o Brasil inteiro, entender as especificidades de cada cultura, de cada estado, como é que funcionava o mundo dos distribuidores, das indústrias, os tipos de insumos, né? A gente percebe que a indústria de semente funciona de uma forma, de defensivo de outra, de fertilizante de outra. E no final das contas, o que importa é o produtor ter dinheiro para financiar a sua safra toda e na colheita poder pagar quando ele tiver um fluxo de caixa. Então, e ter dinheiro na hora certa, né? Exatamente. Não adianta o mercado financeiro achar que põe as regras que não se adaptem para o setor, que não vai funcionar para ninguém. Então, por isso, esse estudo tão profundo do setor e das peculiaridades, de quando precisa do dinheiro, quando colhe, quando vende a commodity, para quem que vende, quais são os riscos, quais são os benefícios, e como que a gente vai montar um produto financeiro que funcione muito bem para os produtores na ponta, né? Pois é, o negócio é o seguinte, o mercado financeiro, ele, de forma geral, ele já é meio estranho. Agora, com a queda de juros e tal, tem muita gente indo para a Bolsa de Valores, enfim, mas mesmo assim é um mercado que ainda precisa explicar direitinho para as pessoas como é que funciona, né? E precisa explicar muitas vezes que o mercado é de renda variável, ou seja, variável varia para cima e para baixo. Como é que é? Então, fazer isso num negócio ainda com mais peculiaridades, como é o caso do agronegócio. É um desafio. É um desafio porque ele é variável, ele depende de clima, ele depende de fatores externos que não está no controle de ninguém. Então, o papel aqui é justamente entender que a diversificação, que o Brasil é um país continental, que a gente tem muitas culturas, que a gente tem
muitos estados, que a gente tem microclimas, né? No Mato Grosso é gigante, você não tem um problema climático no Mato Grosso. Não, vai ser numa região. E uma coisa meio que compensa a outra. Então, entender que sim, isso pode acontecer, que um problema climático não necessariamente é uma perda, às vezes é um atraso, às vezes é uma perda parcial e você precisa renegociar para a safra seguinte. Então, a gente sempre tem que acomodar e explicar para os investidores. É um trabalho educativo mesmo. Ó, isso aqui é o setor, é assim que funciona, os prazos são esses, os ciclos são esses. Por isso que a gente tem... É diferente de um crédito pessoal, por exemplo, que você tem parcelas mensais. Não tem parcela mensal no agro. Então, se você não entender isso, vai ser muito difícil você financiar bem o agro e o investidor também ter um bom retorno. Então, o nosso papel é justamente educar o investidor de como funciona o setor e educar os produtores também de como é tomar um financiamento privado, né? Que não é num banco, que não é no fornecedor, é um financiamento no mercado de capitais. Então, esse é o desafio. E como facilitar a vida do produtor, acho que nessa crise a gente foi forçado a se digitalizar, e isso no final vai ser refletido de forma positiva, na minha opinião, porque a gente vai poder chegar mais na ponta, mais rapidamente, escalar e o produtor ter acesso a novas linhas de financiamento a custos competitivos. A tecnologia ela também permite que você baixe o custo do financiamento ao longo do tempo, né? Então, além de ter mais linhas, que elas sejam mais baratas, porque você vai ter mais dados e mais informação para poder dar um crédito melhor para aquele produtor e ele ter um limite que seja compatível com o que ele precisa e não com o limite do banco que talvez não cresça na mesma velocidade que ele precisa ou que seja muito volátil, num ano bom ele tem, num ano ruim ele não tem. Então, eu acho que são duas coisas, disponibilidade de financiamento, taxas e também estabilidade, porque a incerteza é muito ruim, né, de você saber se um ano você tem e um ano você não tem. Então, essas operações, a gente faz várias operações de 3, 4 anos que são rotativas. Então, basta o produtor pagar esta safra corrente, que ele já tem o limite pré-aprovado garantido para o ano seguinte, por exemplo. Então, eu acho que é um pouco nessa linha que eu vejo o futuro do crédito para o produtor na ponta. O crédito, o chamado crédito rural aí, que sempre o governo anuncia, né? Cada vez o governo tem um cobertor cada vez mais curto. E, a rigor, a gente está falando de financiamento de grandes produtores, e você, quando está fazendo essas operações, eu imagino que o produtor, para se credenciar a ter financiamento privado, ele precisa ter governança, precisa ter uma série de coisas que são características de grandes companhias, né? Como é que você enxerga o papel? Afinal de contas, o mercado vai ser mais barato ou vai ser mais caro ou vai ser igual o preço, as taxas que esses investidores encontram hoje nos bancos privados, vamos dizer assim? Os investidores eles estão cada vez mais buscando alternativas, coisas diferentes, principalmente num tempo de crise em que vários setores que eles estavam acostumados estão sofrendo muito e que o CDI está caindo muito. Então, o investimento em renda fixa agora não tem mais a mesma remuneração que tinha há poucos anos. Então, eu acho que o investidor está mais propenso a analisar outras coisas e aprender mais sobre o setor agro, que foi e está sendo um grande destaque nessa pandemia. Então, o Brasil se mostrando muito privilegiado e muito bem posicionado. O Brasil também mostrando que pode sim ser possível fazer uma agricultura sustentável e que a gente consiga mostrar isso para os investidores, tanto locais quanto internacionais. A gente tem todo o potencial, a gente já faz muita coisa, é uma questão de realmente mostrar as nossas práticas sustentáveis. Eu tenho certeza que isso vai ser refletido em volume de financiamento,
em taxa, em prazo, e quanto mais a gente mostrar isso, mais a gente vai ser beneficiado. E do lado do produtor, ele sim tem que ter boas práticas, tem que estar em acordo com as legislações, tem que ter as áreas de proteção, as relações trabalhistas. Então, sim, a gente tem um processo também que muita coisa já é feita, mas que a gente tem um processo ainda. E a hora que você financia um grupo de produtores, você consegue acessar produtores menores e que talvez não tenham o nível de governança necessária, por exemplo, para eles mesmos fazerem uma emissão no mercado de capitais sozinho, que aí sim você precisa de tamanho, você precisa de governança, você precisa ser uma pessoa jurídica, você precisa ter balanço auditado, é um pouco diferente, mas dá para um pouco pegar carona, entre aspas, no que já é feito hoje pelas multinacionais, indústrias fornecedoras e pelos distribuidores. Então, a hora que a gente congrega vários produtores e a gente tem boas práticas comuns, a gente consegue diversificar o risco e mostrar para o investidor que a gente está financiando o Brasil inteiro, que a gente está financiando mais de uma cultura e que dificilmente eu vou ter um problema climático ou um problema de quebra de safra no Brasil inteiro, em todas as culturas. E eu acho que isso vai ser um pouco mostrar na prática para os investidores cada vez se sentirem mais confiantes. E a gente hoje já tem dados dos últimos 8 anos de financiamento da cadeia que mostram que financiar produtores num conceito de portfólio, né, de grupo, funciona muito bem. Pois é, vocês foram pioneiros nisso, né? Porque em 2012, não foi que vocês fizeram essa primeira emissão aí de como é que vocês chamam? De operações pulverizadas, é isso que vocês chamam? Isso, o CRA, ele tem, a gente brinca que tem duas formas, né? Formalmente, na verdade, é uma, mas a gente fala dos CRAs corporativos, em que você financia uma única companhia, e aí normalmente são companhias relacionadas ao setor agrícola, mas que não necessariamente o dinheiro chega na ponta do produtor, que hoje é o maior volume de emissões de CRA, e você tem esse que a gente brinca de CRA pulverizado, que é justamente financiar um grupo diversificado de produtores e que o dinheiro chegue na ponta. Então, a gente começou com essa operação em 2012, não era nem a Vert, mas são as sócias, e a gente fez uma primeira operação de financiamento de fertilizante para 4 distribuidores da Syngenta, junto com a Bunge, e foi uma operação de barter. Então, foi legal, foi um mega desafio, a gente demorou 2 anos para fazer essa operação, ninguém entendia o que era barter, a gente explicava, demorava 1h30 para explicar para o investidor por que existia o barter, mas hoje acho que eles estão muito mais acostumados também. Viu? Mas e aí? Vocês hoje é uma coisa normal, porque imagina o trabalhão que dá isso. Uma coisa é você financiar, sei lá, uma companhia e, enfim, que muitas vezes tem, inclusive, balanços publicados em bolsa, etc. Outra coisa é financiar um grupo de produtores e eu imagino que isso aí dá um trabalho gigantesco, né, Marta? Sem dúvida. Quando você financia uma empresa muito grande, você faz uma emissão de R$1 bilhão do dia para a noite. Ela emite um título de dívida e está formado o lastro, que a gente chama, né? Quando você vai nos produtores, numa revenda, a gente fez uma operação para a Bela Agrícola ano passado de R$100 milhões, tinham 3 mil produtores e 15 mil duplicatas. Então, o trabalho é outro. E para a gente poder crescer esse volume e atingir mais produtores no campo e financiar cada vez mais o agro, a gente precisa da tecnologia, porque vai ser muito difícil, com documentos físicos no Brasil inteiro, cartório, assinaturas, a gente conseguir chegar no volume que o agro precisa, né? A gente está falando de
140 bilhões por ano de necessidades de custeio, em que a gente tem uma linha de crédito rural no Plano Safra que não atende e que o governo já deixou muito claro que agora o mercado privado tem que suprir essa necessidade. Se virem aí, o governo também ajudou com essa nova lei, então permitiu, por exemplo, que tivesse a CPR eletrônica e que a gente pudesse começar a aliar a tecnologia. Permitiu ter acesso a mais informações do produtor para a gente realmente poder precificar melhor e levar mais dinheiro no campo, e permitiu também que investidores estrangeiros invistam no CRA em dólar e que a gente atraia esse público que hoje financia muito pouco o Brasil e tem um potencial enorme, né? Então, acho que estamos no caminho certo. Deixa eu te falar, assim, para a gente fechar, que o nosso tempo aqui já está no final, mas é assim, quando você fala assim, a gente usa muito a palavra investidores, dá a impressão que a gente está falando de tubarões, de mega e investidores internacionais, enfim. Vamos desmistificar essa história. E quando a gente está falando de investidor, está falando do dentista que tem uma sobra de caixa, de um advogado que quer comprar, que tem dinheiro na poupança e quer tirar da poupança. É disso que a gente está falando, né, Marta? Sim, o CRA, ele inclusive tem uma vantagem, né, que o investidor pessoa física é isento de imposto de renda quando investe em CRA. Então, realmente, o médico, o professor, o dentista são muito representativos no investimento de CRA, né, no Brasil. E a gente quer que isso cresça cada vez mais, e por isso essa questão educacional. Mas é isso, o CRA tem um investimento a partir de R$1.000. Então, você consegue... E por isso você consegue também popularizar mais, crescer mais os limites. É diferente. Para você crescer de 100 milhões para 200 milhões, você coloca mais pessoas colocando R$1.000. Você não precisa ter um único investidor desses que aumente o limite de crédito disponível em 100 milhões de reais de um ano para o outro. E por isso a magia do mercado de capitais, em você trazer mais gente com menos dinheiro que consiga escalar e que a gente cada vez mais chegue perto da necessidade do custeio, pelo menos, né? Esse mercado de CRA, CRI, isso é tudo considerado renda fixa ou renda variável? Renda fixa. Renda fixa, né? É renda fixa. Olha só, é só para dar um pouquinho para você aí que não perde nenhum Fala Carlão e que está aí pensando, como eu, falando assim, do que será que essa moça está falando? Quem será que são esses investidores internacionais? Esse investidor poderia ser eu, você, enfim, qualquer pessoa pode se beneficiar disso e pode financiar o crédito chamado crédito agronegócio brasileiro, não é isso, Marta? E a Marta é uma facilitadora disso tudo, né? Exatamente. Nosso papel é juntar as pontas, entender um, entender o outro e fazer um bom produto que funcione para todo mundo. Isso que é securitizar, é isso? Exatamente. Ô, Marta, é uma ponte. Eu queria agradecer imensamente sua presença aqui no nosso programa. Obrigado pelo seu tempo. A gente está aqui às suas ordens para, eventualmente, se você quiser voltar aqui para trazer mais novidades, a gente agradece imensamente. Nem falando, né, que vocês acabaram de fazer uma parceria aí com a XP, não é isso? Isso. Agora a gente tem a do Agro, é uma fintech do agronegócio, e a gente vai levar mais tecnologia e mais dinheiro para o campo. Obrigada pelo convite, Carlão. Prazer estar aqui. É isso aí, gente. Esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu falei com a Marta de Sá, que é da securitizadora Verte. Ela é especialista em agronegócio, é especialista em finanças. Obrigado pela sua presença. E se você ficou até agora aqui nesse vídeo, a hora é agora. Você se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para você receber as nossas próximas notificações. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, deixe aí seu comentário, deixe o seu like. Muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Fui!